continuidade ao nosso painel, agora para falar sobre sistema leve de fachadas pré-fabricadas no Brasil, chamamos William Medeiros, gerente Sto Brasil. William é engenheiro civil, atua desde 1997 em vendas e marketing, com experiência no varejo de materiais de construção, de decoração e venda direta para construtoras. Na Sto Brasil, ele é responsável pelas áreas técnica, atendimento ao consumidor, comercial e marketing. Atua na empresa desde a sua chegada ao Brasil. Seja muito bem-vindo, William Medeiros. Por favor. Eu aproveito para agradecer, enquanto ajeitamos aqui a apresentação, aproveito para agradecer a oportunidade de compartilhar esse tempo aqui com vocês e algum conhecimento. Como tudo que a gente faz em teoria precisa de alguém que transforme em prática, eu vou... Isso, agora temos uma apresentação. Eu vou convidar os nossos parceiros e afiliados Dalton, da Emecom, e Helena, da Gipsteel, que vão me apoiar nessa apresentação para mostrar que as coisas estão disponíveis no Brasil formalmente, e nada do que a gente vai mostrar aqui precisa de ir lá para os Estados Unidos ou ir para a Alemanha para obter. Dalton e Helena são os nossos afiliados para uma tecnologia que nós chamamos de Stopenia Technology. Eu vou compartilhar aqui o tempo, a minha apresentação com eles. Vou fazer um overview do que é a tecnologia e cada um deles vai apresentar cases muito reais aqui no Brasil sobre fachadas pré-fabricadas, ultra leves, sem limitações estéticas. Isso que nós chamamos de Stopenia Technology. Essas são imagens de obras bastante consagradas, porque ela já tem mais de 10 anos, nos Estados Unidos. Essa fica na Filadélfia, é um hospital infantil. Vejam que a estética não foi desvalorizada por ser uma fachada pré-fabricada, não há nenhuma limitação de profundidade, volumetria ou cor. Aqui temos uma outra obra bastante inspiradora pelo ponto de vista arquitetônico, também uma foto tirada no final do dia, que eu particularmente acho que é o melhor horário para tirar foto. Isso é um cassino e hotel, raras lá em Atlantic City. Esse é um centro universitário gigantesco, fica na Filadélfia. O centro universitário valoriza muito tempo, porque os estudantes têm que ficar na região e o tempo de construção é menos importante, porque os locais são alugados, né? E para não deixar a coisa muito distante de nós, eis aqui a primeira obra que nós fizemos. Nossa primeira obra no Brasil, né? A Helena é a pessoa que transformou o projeto em realidade, né? Na época que as Olimpíadas estavam aqui já prestes a acontecer. Foi em 2015. E havia uma corrida gigante contra o tempo. Todas as emissoras de televisão do mundo estariam colocadas em um determinado local. Essa é uma obra que foi, acho que pela Método Odebrecht, né? Isso, pela Método Engenharia e pelo Parque Olímpico, né? Parque que tinha Odebrecht, Andrade, diversas outras construtoras. Um grande consórcio. Naturalmente, a fachada pré-fabricada se torna bastante interessante. Não, e o mais interessante é que aquele prédio foi o primeiro prédio do Parque Olímpico a ser finalizado, única e exclusivamente por causa da metodologia que a gente utilizou na fachada. Excelente. E aqui, a segunda obra que nós fizemos no Brasil, também a Helena teve pilotando aí, né? Ela foi como um afiliado Stopenia, e é assim que nós chamamos, né? O afiliado Stopenia, ele faz parte de um grupo de empresas e é treinado, capacitado para executar fachadas de maneira a dar tranquilidade para o cliente, né, para o usuário,
e para o contratante. Então, por isso, naturalmente, a gente entende que é importante que a gente transforme em realidade presencial, né, não só uma teoria. Aqui, a primeira obra em São Paulo, nós estávamos muito lá no Rio de Janeiro. Esse é um projeto de retrofit bastante importante aqui em São Paulo, o Colégio Avenues, fica ali do lado do Shopping Cidade Jardim. A Imecom foi quem realizou esse projeto. Naturalmente, a construção, o gerenciamento da Banks, a construção da HTB, o projeto da Flávia Gasperini, e também uma obra aqui no Brasil, coisa muito palpável. E também em São Paulo a gente tem uma obra que foi uma ampliação dos estúdios da Globo, aqui na Roque Petúlio Júnior. Trata-se dessa parte de baixo, né? Aquela parte mais alta é um prédio pré-existente, eles fizeram uma ampliação em cima do estacionamento, e essa parte de baixo cinza uma fachada pré-fabricada com a nossa tecnologia Stolpanion. E esse, que é o último empreendimento aí em Stolpanion, feito também pela Helena, em Juiz de Fora, né? Ela vai mostrar daqui a pouco, cada um deles vão ser mostrados com mais detalhes, mas o que eu queria, assim, é dizer que a gente se orgulha muito de ter essa tecnologia Stolpanion disponível no Brasil, de fato, já com alguns anos de obra executada, sem problemas, né? Sem traumas, sem assistências técnicas, sem retornos às obras. E quem está por trás do Stolpanion, né, somos nós, da Sto. A Sto é uma indústria de revestimentos que tem uma origem alemã. Nós somos líderes em fachadas com isolamento térmico, é a nossa natureza. E a fachada, essa imagem que está representando nosso conceito de fachada, quer valorizar a questão estética. Então, o arquiteto, o projeto arquitetônico, da maneira que foi idealizado, não precisa ser modificado para fazer uma fachada pré-fabricada. Nós somos uma empresa que está habituada a fornecer diretamente ao usuário, né, o profissional, a construtora, a incorporadora. Nosso produto raramente vai estar numa prateleira de um home center, nós em geral vendemos sistemas, e a nossa principal natureza é fachada. A nossa missão é construir com consciência, e por isso a gente acredita que a industrialização reduz impacto ambiental, mas o isolamento térmico na fachada reduz o consumo de energia. A gente vê muita gente implantando usinas de geração fotovoltaica, por exemplo, gerar mais energia para continuar gastando mais energia. A nossa proposta é: façamos uma fachada com maior desempenho térmico para diminuir o consumo de energia, assim você não precisa instalar uma placa fotovoltaica. A nossa natureza é fachada, né? Nós temos uma estrutura bastante grande por trás de pesquisa e desenvolvimento. A nossa primeira contribuição para o mercado mundial acontece na década de 50, quando nós criamos o primeiro revestimento orgânico, que hoje nós chamamos de textura, né? E a gente continua chamando de orgânico porque, como a nossa pele, a gente precisa transpirar, os edifícios são habitados, as temperaturas internas e externas mudam, então nós acreditamos que o revestimento, a textura, a tinta, ela tem que resistir à passagem da água, mas tem que permitir a transpiração. E na década de 60 nós criamos o primeiro conceito de reboco sintético voltado para eficiência energética, né? Eficiência térmica, mais objetivamente. Então somos uma empresa de pesquisa e inovação, estamos presentes em mais de 80 países, funcionários como eu, e aqui no Brasil desde 2014, sem perder de vista a estética da fachada. Nós conseguimos oferecer garantia contra fissuras, contra infiltração, se aplicada a uma tecnologia como nós chamamos de Stolpanion, ou sistema EIFES. E falando de Stolpanion, né, voltando objetivamente ao conceito Stolpanion, tem que ter alguém fabricando, transportando e instalando. Esse é o modelo de negócio que nós criamos lá há mais de 10 anos. Criamos uma marca para dar uma garantia solidária de que vocês podem receber a vedação externa totalmente pronta, colorida, com a volumetria que o arquiteto imaginou, né? Tirando gente do balancim, a gente diminui o risco de engenharia. Dependendo menos de
o fator climático, a gente valoriza o tempo disponível para a construção. Reduzindo o tempo usando aço leve, né, a gente consegue reduzir custos de construção. E a estética não pode ser perdida de vista. Então, o Stolpany oferece tudo isso. Aqui eu tenho um vídeo, eventualmente, que pode ilustrar o que estamos falando. Eu vou deixá-lo correr por alguns minutinhos para transformar a teoria na prática. A gente consegue ver aqui que são painéis robustos. O Stolpany não tem uma limitação, senão a própria limitação física do caminhão, do acesso, a engenharia que está por trás do aço, como já foi representado aqui ao longo dessas apresentações. O light steel frame é muito versátil e, quando associado a um bom planejamento, ele não é uma limitação, né, para as fachadas. Esse painel, por exemplo, tem cerca de 15 metros de altura, transportado numa carreta com mais ou menos 3 metros de largura. E vejam que ele está sendo içado por um equipamento relativamente pequeno, poderia ser a grua. Esse talvez seja a principal diferença, ou essa talvez seja a principal diferença para um painel de concreto. Ele pesa 10 vezes menos do que um painel de concreto. Assim eu consigo fazer painéis maiores, mesmo utilizando aquelas gruas tradicionais que estão preparadas para 1.500 quilos, né? Então, há uma estimativa de cerca de 30 quilos por metro quadrado, 45 metros quadrados em cada um desses painéis, né, esses 3 por 15, então dá para vocês calcular cerca de 1.200 quilos, aí, aproximadamente 1.300 quilos, seria relativamente leve. Ele vai totalmente acabado por fora e inacabado por dentro, porque aí todas as instalações, chapeamento, vão ser feitos como se tradicionalmente faria o drywall, né? Aí não há muita novidade, a não ser o fato de que também essa é uma outra vantagem comparado ao painel de concreto. O painel de concreto normalmente exige a construção de um perfil de drywall por dentro e o chapeamento, né? O Stolpany oferece os perfis, os montantes a serem o substrato ou a estrutura para fixação das placas de drywall. Então, a execução de frisos, como vocês veem aí, também ajuda no aspecto arquitetônico, na exposição, no disfarce, né? Eu ouvi alguém falando ontem, durante o evento, que os arquitetos não gostam dos frisos. Eu também acho que ele não gosta do friso se isso não for bem planejado. E aqui a gente tem, naturalmente, uma fachada pré-fabricada, existem juntas de dilatação estruturais entre um painel e outro, que a gente pode muito bem mascarar utilizando um bom golpe de arquitetura. Então, a construção que está sendo mostrada, ela tem uma subestrutura, uma estrutura, na verdade, em aço pesado, steel deck, e a vedação externa é Stolpany, o que a gente chama de Classic CI. Ele tem um isolamento térmico contínuo exterior e esta é uma das principais vantagens do Stolpany. Ele evita ponte térmica, o ghosting, fissuras, infiltração. E vejam que ele pode ter 2 acabamentos. O acabamento pode ser cerâmica, como a Helena já fez lá no Rio de Janeiro. A gente não tem nenhuma limitação de revestimento, além da Stoss ser uma empresa que tem pelo menos 800 cores e 30 tipos de relevo. Então, para não me prolongar muito, há uma lista de afiliados nos Estados Unidos, há cerca de 40 afiliados que oferecem o serviço de fabricação do nosso produto em transporte e entrega e instalação. E aqui no Brasil, nós temos a Evecom, temos a Gipsteel, representada aqui pela Helena, e a Gipsul, o Marcelo Airosa, que alguns de vocês já o conhecem. E aí, eventualmente, para dar um pouco mais de detalhes, eu vou passar a palavra ao Dalton e a Helena daqui a pouco para mostrar esses 2 cases, que é o Colégio Éverios e o Colégio Jesuítas, por coincidência, 2 colégios. Eu vou passar a palavra então ao Dalton, fala um pouquinho quem é a Evecom, onde que está e como é que foi esse case do Colégio Éverios para nós. Bom dia, eu sou o Dalton, responsável de projetos da Evecom. A Evecom é uma indústria do grupo Imeco, com mais de 42 anos no mercado já, e atuando na área de steel frame há mais de 12 anos. Certo? A gente apresenta soluções construtivas para o mercado na área comercial, industrial, residencial, rural e institucional também.
Aqui tem um pouco, a gente apresenta um pouco das nossas soluções, né? São soluções para a área construtiva baseada no steel frame, então desde soluções para sistemas kits de construção residencial, construção comercial com montagens de lojas em 2 semanas e retrofit de lojas de até 150 metros em cerca de 1 semana, com equipes de 3 a 4 pessoas trabalhando em obra. A gente fornece também a parte de superestruturas, com aço pesado, mesclado com steel frame, a parte de kits para edifícios completos, certo? E aqui a parte de revestimento de fachadas, onde a gente vem junto com a Estropério, somos afiliados, como ele estava comentando. A gente fornece também soluções na área de sistemas de coberturas, sistemas de galpões e pavilhões, sistemas de mezaninos, e também estruturas para painéis fotovoltaicos, tanto para usinas de solo quanto para instalações sobre coberturas. Aqui a gente mostra alguns cases onde a gente trabalhou em parceria com a Estro, na parte de edificações completas. Esse aqui é um case de um condomínio de casas em Canoas, no Rio Grande do Sul, certo? Onde a gente fez, a consultora Melnick Even estava gerenciando a obra, a gente fez cerca de 70% das edificações, todas em sistemas de paredes pré-fabricadas e montadas em loco, onde a Estro complementou com toda 100% da parte de revestimento e acabamento dessa obra. Certo? Aqui um case bem interessante também, o condomínio Terrara, também da Melnick Even, onde a gente foi premiado com o Prêmio Sinduscom de Inovação. Trata-se de sótãos que foram totalmente pré-fabricados em fábrica, foram enviados para a obra os kits de paredes em 2 dimensões, que eram pré-montados em cerca de 2 dias no canteiro da obra, certo? E içados em cerca de 18 minutos, cerca de 100 metros quadrados. Então foi um projeto bem desafiador, bem inovador, onde a gente teve um êxito grande. Foi na questão de redução de custo da construtora, a gente reduziu gigantescamente o custo indireto em obra, né? Então teve um êxito bem interessante. E aqui a obra da Avenues, aqui em São Paulo, onde foi instalado todo o sistema de fachadas, são 4.000 metros quadrados de fachadas. Essa obra também gerenciada pela HTB, reduziu em cerca de 9 meses o tempo da obra, teve um ganho representativo aí na obra como um todo, certo? Aqui um pouco do nosso dia a dia, como é que funciona, né? Toda a parte de engenharia, cálculo e modelagem 3D feita no BIM. A gente tem a parte de fabricação dos componentes e kits em peças individuais. Posteriormente, a parte de fabricação dos painéis e pré-montagem dos sistemas, certo? Os itens saem todos embalados de fábrica, totalmente assegurados na garantia de transporte e acondicionamento, né, para a obra. A parte de pintura e finalização também é feita em fábrica, os itens pré-fabricados, então revestimento e impermeabilização, toda a parte da aplicação dos sistemas de impermeabilização, tanto principalmente os sistemas da Estro, como o Stoguard e outros itens que garantem a integridade na aplicação do produto. A parte de montagem em fachada, todas as paredes, então, todos os sistemas de fachadas já são pré-fabricados, totalmente içados em obra, dando uma agilidade e uma redução de custo, com tempo de obra, com riscos de obra e como o William já falou também, apresentando toda a versatilidade da arquitetura, respeitando toda essa parte. E aqui a obra finalizada, né, no caso da fachada da Avenues. Aqui a gente tem um videozinho também rápido que mostra um pouco da...
poder ter esse acesso para as fixações e fica a subestrutura para a aplicação do drywall. Bom, então, basicamente é isso. Vou passar a palavra para a Helena agora aqui. Oi, pessoal, bom dia. Para quem não me conhece, eu sou Helena Rodrigues, conhecida também como Dama do Gesso. Trabalho já no Steel Frame, já há quase 15 anos no mercado. O tempo esgotou, mas eu vou ser super rápido, fiquem tranquilos. A obra da escola aqui de São Paulo foi linda. Inclusive eu vim visitar, viu? Apesar de ser outra empresa, eu vim visitar. Eu vou mostrar para vocês agora, né? Muita gente conhece a Dama do Gesso para treinamento e capacitação, mas a gente executa obra também, viu? Essa Dama executa obras. Ano passado, a gente executou essa obra, né, do Colégio Jesuítas, foi em Juiz de Fora, Minas Gerais, e foi uma obra muito interessante, porque o cliente, desde o começo, ele tinha essa questão de um local extremamente de difícil acesso, era em cima do morro, de uma pirambeira louca, e ele tinha a questão da velocidade e qualidade. Então, foi um cliente que prezava, que entendia que investir em sistemas que tem uma garantia, que tem uma qualidade, vale a pena, porque, gente, reformar uma escola é fácil? Não. Quando é que a gente tem férias escolares? Então, você tem basicamente Natal, Ano Novo, pior época do mundo para se construir, e em meio do ano lá 15 dias. Então, foi uma escola que realmente entendeu que investir numa fachada que estivesse sempre bonita, que não precisava de manutenção, que não precisava de uma repintura, vale a pena. Então foi uma obra bem interessante, porque eles optaram por trabalhar com EIFES, inclusive um sistema autolimpante. O que é autolimpante? Chove e lava, literalmente isso. Essa é uma fachada que tem 15 anos, são 15 anos, William? 15 anos de garantia. 15 anos sem ter que repintar ou dar qualquer tipo de manutenção, imagina isso. É muita vantagem, né? E foi um projeto que desde o começo nasceu já pensado para trabalhar com otimização. Então ele desde o começo foi feito com o sistema BIM. A gente modulou, a gente trabalhou com Revit, a gente trabalhou com diversos outros sistemas, já modelando, fazendo a paginação e o mapeamento do projeto, identificando quantos painéis eram, com qual arquitetura seria. O arquiteto trabalhou muito em conjunto com a gente, fazendo modulações de forma que as juntas estruturais não ficassem visíveis. E o que acontece? A GIP Steel foi responsável, efetivamente, pela fabricação, pelo projeto, pela instalação. A GIP Steel é uma indústria, né? Ela trabalha em pequenas obras específicas, mas no caso da Steel Panel a gente trabalha com, inclusive executando. Falando um pouco sobre os painéis, né? A gente tem uma etapa dentro da fábrica, que seria a nossa linha de produção, em que efetivamente a gente começa toda a estruturação, a gente trabalha com bancadas, né? E, gente, trabalhar dentro de uma indústria versus trabalhar dentro de uma fábrica é um negócio que não tem preço. É muito mais vantagem, controle de qualidade, garantia. Então a gente passa por esse processo em que a gente tem toda a estruturação, o chapeamento. Vocês podem ver que a gente tem lá em cima, né, uma parte amarelinha, que é a parte da membrana líquida e a parte do sistema do EIFES mesmo, que a gente trabalha com EIFES colado, não ele é parafusado. Dentro da indústria mesmo, a gente já dá início a todo o processo de finalização, em que a gente faz a textura, os acabamentos, todos eles 100% da fábrica, e todo ele tem um processo. A gente tem um checklist de um processo de fabricação, em que a gente vai verificando, para quê? Dar garantia. A obra tem 15 anos de garantia. Ou seja, nada podia falhar. E por último, o processo de estocagem, que a gente já prepara e faz os malotes, na sequência de montagem daquele projeto que a gente viu. Querendo ou não, a gente tem que ter esse planejamento, por quê? A gente vem na velocidade. E não adianta chegar na hora depois e ter que ficar fazendo retrabalho, né? Quando a gente já vem para a parte da instalação mesmo dos painéis, isso é muito engraçado. Vou ser bem sincera, a grande maioria dos construtores brasileiros não estão preparados para trabalhar com modulação ou pré-fabricação. Essa foi a nossa terceira obra que a gente fez com o Steel Panel. Em todas as obras foi corrente. O plano era, chegou o caminhão, descarregou, instalou no painel, instalou na edificação.
Vocês estão vendo o painel no chão? Ali, encostado? Por que está lá? A construtora não estava preparada para receber. Então, construtores que querem trabalhar com modulação, pré-fabricação, precisa de planejamento e organização, todo canteiro. Então, essa foi uma obra que era para ter sido até um pouco mais rápida do que ela foi, efetivamente. Só não foi porque faltou ainda um pouco mais de planejamento. E eu trago isso até porque tem muitas pessoas que querem trabalhar com pré-fabricado, mas não querem 100%. Então, vocês têm que sempre parar para pensar. Quando você trabalha com uma modulação, com uma pré-fabricação, você precisa adaptar o seu projeto, você precisa adaptar o seu canteiro, você precisa estar preparado para trabalhar com agilidade, planejamento e organização. E aí a gente tem a imagem, né, do içamento. No caso, essa obra a gente trabalhou com guindaste, né, porque ela era uma obra muito grande e, como eu disse, era junto de uma pirambeira, então não tinha como a gente ter, né, um munk ou qualquer outro tipo de equipamento fazendo essas elevações. E aqui é uma obra quando ela já está um pouco mais na etapa de instalação. Então você pode ver que os painéis embalados, a gente aos poucos vai desembalando eles, né? E ao mesmo tempo que a gente vai instalando o painel, a obra vai ficando pronta. E a finalização da obra? A grande vantagem do painel pré-fabricado é exatamente esse. Instalou, botou a esquadria, acabou. Né? E até em diversos casos você consegue enviar com a esquadria também, isso é muito interessante. E vocês veem que é uma obra, né, que fica com uma qualidade até acima da média, porque o cara não trabalha no balancinho, ele não trabalha pendurado, você tem um negócio que foi feito dentro da indústria. E é isso aí, gente. Muito obrigada. Vamos continuar aqui com o William para ele fazer a finalização. Bom, eu achei que era conveniente, me dar a sua pilotinha, que vocês conhecessem a persona das empresas que estão por trás da parte executiva, né, fabricação, transporte e instalação. Nós estamos com um espaço aqui também, eventualmente vocês podem fazer perguntas adicionais, então logo tenham interesse, que a gente não falou aqui. E a Gixu, que é o nosso afiliado aqui de São Paulo, Marcelo Airosa não pôde estar, eu queria aproveitar a experiência do Marcelo Airosa em execução de fachadas em loco também e dizer que a STO está preparada para coordenar a execução de um projeto de vedação externa com substituição da alvenaria também através dos nossos afiliados, fazendo o projeto, fornecendo o aço e instalando, fazendo o que a gente chama de moldado em loco, em fio. Isso é uma questão de preferência, o pré-fabricado nem sempre viabiliza por causa do ciclo do dinheiro, mas a versão moldada em loco também, essas empresas têm experiência de projeto e execução, Marcelo Airosa também. E esta obra é a mais recente, quer dizer, talvez na mesma época que aconteceu o colégio, acho que o colégio até foi um pouco depois, né, que está aqui em São Paulo também, o estúdio da Globo. A gente gostaria basicamente de compartilhar com vocês que estamos muito felizes e queremos nos colocar como o parceiro para as melhores soluções de cada um daqueles que tiverem vontade de empreender com uma tecnologia de construção que não está somente nos filmes, está aqui, inclusive representada por pessoas. Essa era a nossa vontade de compartilhar isso com vocês. Eu agradeço a Helena, agradeço o Dalton, agradeço virtualmente o Marcelo Airosa aqui e que a gente tenha capacidade de transformar isso em realidade com vocês também. Obrigado. Obrigada.